Nesse vídeo nós vamos falar sobre como usar storytelling do jeito certo no teu conteúdo. E você vai ver que isso daqui é uma ideia que talvez seja inovadora para você, é a mais fácil de começar a implementar e é o jeito que mais vai funcionar ao longo do tempo para você. Então, vamos nessa. Muito bem, as pessoas, elas adoram a ideia de storytelling. Todo mundo gosta de falar disso, você começa a produzir conteúdo e você vai ouvir esse tema, vai ter um monte de gente te explicando o que é storytelling. Isso funciona porque todo mundo gosta de histórias. Beleza, isso aí é óbvio, você já deve saber disso. Todo mundo gosta de histórias. Agora, existe um jeito certo e ótimo de você contar histórias no teu conteúdo de forma que as pessoas se interessem por elas. E você vai ver, é contraintuitivo, você começa contando a tua própria história. E é engraçado, porque quando você começa a pensar na tua própria história, a maioria das pessoas vai falar, não, mas minha história ela é meio sem graça, né? Não tem nada de inovador na minha história, não tem nada de incrível na minha história. É porque você ainda não aprendeu a observar as pequenas trivialidades da vida de forma grandiosa. Então, a tua história, vamos lá, vamos por etapas aqui. Porque, veja só, nós queremos botar storytelling. O que é botar storytelling no teu conteúdo? É você envolver as pessoas que te seguem dentro de uma linha narrativa para que elas se interessem por aquilo que no fim das contas você quer ensinar e vender. E como você faz isso? O primeiro ponto é você começa a contar a tua própria história para você mesmo. Por quê? Por que você precisa contar sua história para você mesmo? Porque você precisa enxergar ela, a tua vida, como uma história. Você precisa descobrir qual é a história da tua vida até aqui. O que você fez nos últimos 10 anos? O que você fez nos últimos 15 anos? Como que você chegou a este ponto em que você está hoje? Por que você está ensinando essas coisas que você está ensinando para as pessoas? Como essas coisas mudaram a sua vida? Você começa a fazer isso de uma forma muito prática, que é fazendo um diário. Esse diário começa particular, mas daqui a pouco eu vou te mostrar, ele vira público. Comece a fazer um diário particular. Eu sei, um conselho meio, sem graça. Só que se você começar a fazer isso, todos os dias, descrever como foi o meu dia. O que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de ruim hoje? O que eu pensei sobre a vida hoje? Que coisas que aconteceram e que não acontecem todos os dias? E que coisas que aconteceram e que todos os dias acontecem? O que eu fiz nos últimos 10 anos? De novo, eu volto para essa pergunta porque ela entra no teu diário. Você pega um dia, senta para escrever e descrever a tua vida. O que eu fiz nos últimos 10 anos? E você começa a contar a tua história, você começa a perceber por que você está falando sobre o que você está falando hoje. Veja, em 2020 eu fui para a Itália para ir atrás da minha esposa enquanto a gente namorava, porque ela foi morar na Europa, eu não queria ficar longe dela e eu sabia que se eu ficasse longe talvez a gente não conseguisse casar. E eu só consegui ir para a Itália porque eu já trabalhava com a internet, eu já produzia conteúdo e já vendia coisas pela internet, então eu podia estar em qualquer lugar. E se eu não tivesse esse trabalho, eu não teria conseguido ir. Então eu vejo o quanto isso é importante na minha vida, porque isso foi de fato importante para algo decisivo, que foi ficar com a minha mulher, entendeu? Então eu ensino isso hoje porque eu vejo como isso pode mesmo mudar a vida de alguém. Percebe que a perspectiva de como isso atuou, o assunto produção de conteúdo, atuou na minha vida e modificou a minha vida, ela me dá algo único para ensinar para as pessoas. Ah, beleza, qualquer Zé Mané pode falar que tu pode trabalhar de onde você quiser, mas não é qualquer um que de fato conseguiu fazer uma coisa relevante, que é ficar com a mulher e formar uma família, graças a esse tipo de trabalho. Então isso me traz uma perspectiva única minha para isso daqui. Isso é storytelling no teu conteúdo. As pessoas ficam pensando que storytelling é um conjunto de técnicas muito mirabolantes que vão te fazer um contador de histórias exímio. Cara, sim, tem técnica, mas você precisa começar de um jeito muito simples, que é contando a tua própria história, porque a única coisa que te separa dos outros é a tua história. Beleza, tu começa a contar a tua própria história a partir de um diário para si mesmo. Só que você precisa começar a pegar essa história que você está contando e linkar ela com o tema que você quer ensinar na tua rede social, lá nos teus posts do Instagram, nos teus stories, nos teus vídeos, seja lá onde você quer fazer, nos teus e-mails, não importa onde você vai criar conteúdo. Você precisa pegar a tua história e ela precisa apontar para aquilo que você quer passar para as pessoas. E é aqui que entra a questão de você olhar as trivialidades da vida com outros olhos.
tudo mesmo pode se transformar num conteúdo. O fato de eu estar aqui gravando esse vídeo pode se transformar num conteúdo. Eu posso chegar num post e dizer, olha, eu estava gravando um vídeo sobre storytelling e eu percebi que existem 3 coisas importantes para você conseguir contar a tua história direito na internet. Pronto, eu já tenho o começo de um post graças a esse vídeo que eu estou gravando. Por quê? Porque eu estou atento para todos os episódios da minha vida, sabendo que todos eles podem virar uma peça de conteúdo. Agora, olha que interessante, você começa a fazer um diário para você mesmo. Você começa a contar a história da tua vida, não só dos dias, mas do tempo que passou, os últimos 10 anos, os últimos 5 anos. Você começa a transpor essa história para o público, linkando ela com aquilo que você quer ensinar. E o que vem aqui? Você vai perceber que você fazendo isso, e não adianta, você vai descobrir isso na prática, tá? Esse vídeo não vai esclarecer tudo para você, o vídeo vai terminar de forma abstrata, porque você tem que descobrir isso na prática. Conforme você faz isso, você vai notar que você vai construir a narrativa do porquê você ensina as coisas. E essa parte, porquê eu estou te falando o que eu estou te falando, é a que mais vai convencer as pessoas a te seguirem, a ficarem com você e a comprarem os teus produtos. Por quê? Porque o como, basicamente, tem um monte de gente que sabe fazer. Então, as pessoas não estão tão interessadas no como, quanto elas estão interessadas no como certo para a vida delas. E como que eu descubro o como certo para a minha vida? Olhando o porquê do cara que está ensinando. Porque, por exemplo, eu tenho o meu método de produzir conteúdo, é um método para quem quer ter muito tempo para estudar. Eu não estou preocupado em formar um grande time, cheio de equipe, muitas pessoas, e uma empresa multimilionária que vai ganhar 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões por ano. Não, eu não estou preocupado. A gente está falando uns valores muito altos aqui, né? Eu não estou preocupado com ganhar 10 milhões, mano, entendeu? 5 milhões. Não precisa disso. Eu não preciso disso. Então, a minha forma de produzir conteúdo, ela é uma forma que serve para quem quer trabalhar sozinho, para quem quer trabalhar de casa, para quem quer ter o mínimo de tempo gasto produzindo conteúdo e o máximo de tempo gasto fazendo outras coisas. Estudando, lendo livros, saindo com a família, vendo os amigos, esse tipo de coisa. Então, isso traz um porquê para a minha narrativa, ou melhor, isso traz um porquê para o meu conteúdo. Este porquê é a minha narrativa. Então, perceba, você vai criando uma narrativa, não como um jogo estratégico, artificial de uma pessoa que quer influenciar ou até manipular os outros, não. Você vai criando uma narrativa baseada na completa verdade. A narrativa vem com base naquilo que você tem para a tua vida. A narrativa é a história da minha vida. Os meus porquês, eles são porquês de verdade. Eles têm ligação com a realidade, eles têm substância. E o fato deles terem substância comove, puxa as pessoas. A verdade transparece. A verdade vence qualquer técnica. A verdade transparece em qualquer tipo de estratégia que você crie. Se você cria uma estratégia para inventar uma narrativa na qual você não acredita tanto assim, só está fazendo porque vende, as pessoas vão notar esse negócio. Elas vão notar, elas não vão comprar, porque vai ter sempre algo que às vezes até fica inconsciente, elas não sabem descrever, que ele fica apontando na cabeça delas que elas não deveriam comprar de você, que elas não deveriam te seguir. Vai ter sempre uma coisa fora do lugar. Cara, tem alguma coisa fora do lugar aqui nesse cara, eu não sei se eu quero acompanhar o conteúdo dele mesmo. Agora, quando você entra na verdade, a tua narrativa é o porquê real da tua vida, as coisas que você fala, o storytelling é o storytelling da tua vida, você vai perceber que existem muitas pessoas que querem viver uma mesma vida, ou que passam pelos mesmos problemas. Porque às vezes tu não vive uma vida, eu não acho que eu vivo uma vida invejável, entendeu? Eu fico lendo livro, eu não sei quantas pessoas querem ficar lendo livro o dia inteiro dentro de casa, entendeu? Esse lugar que eu tô aqui é o lugar que eu fico o dia inteiro. É a garagem da minha casa, tem umas estantes com livros aqui, eu fico lendo. Não acho que isso que a maioria quer, não. Talvez alguns queiram por um fetiche de intelectualismo e coisa e tal, mas tu começa a ler todo dia pra você ver como que é chatão muitas vezes. Agora, as pessoas enfrentam problemas certamente parecidos com os meus. Problema de não ter tempo com os filhos, problema de ter que estar num trabalho com um chefe chato, problema de não conseguir pagar um presente, um restaurante para a esposa ou para o marido. Então, esses problemas, que são problemas reais que eu enfrentei ou enfrento ao longo da minha vida, eles são o storytelling que eu preciso, porque eles são problemas comuns de outras pessoas que me seguem. Quando você se atém
ao storytelling verdadeiro, eu vou contar a história da minha vida, você pode transpor todo o teu diário particular para público. Então eu pego toda a história que eu estou contando para mim mesmo todos os dias e eu começo a adaptar ela, porque eu não quero revelar tudo o que eu penso dentro da minha cabeça, né? Tu não vai contar todas as coisas que tu pensa sobre a vida, mas eu quero pegar partes dela que eu estou disposto a levar a público para permear o meu conteúdo técnico. Então eu quero te ensinar uma coisa, mas para te ensinar uma coisa, eu trago uma história real da minha vida. Isso vai gerar conexão, isso coloca emoção no teu texto. Esses dias eu fiz um e-mail contando que eu parei de acreditar no que eu vendo. Uau! Por quê? Não, eu não parei de acreditar no produto, eu parei de acreditar no discurso de venda. Porque o discurso de venda eu tava contando uma história que eu falei, nossa, como eu virei um idiota, eu não posso ser esse cara. Entendeu? Cara, me toquei. Olha, eu tô dando um discurso completamente materialista para as pessoas produzirem conteúdo, e não é isso que eu penso da vida. Pô, em primeiro lugar o que eu quero é virar santo e ir pro céu, entendeu? Então, não tem como eu querer virar santo e ir pro céu ao mesmo tempo eu querer ficar vendendo as pessoas ficarem multimilionárias. Não condiz na minha cabeça uma coisa com a outra. Talvez você até discorde de mim, eu penso assim. E aí eu venho com um e-mail contando a verdade. Uma coisa que eu pensei, o diário da minha vida. Isso conecta, as pessoas percebem, a verdade transparece, elas pensam e falam, nossa, eu quero continuar ouvindo essa pessoa. Porque tem verdade ali, porque a história ela é boa, ela está bem contada e está contada com base sólida na realidade. Então, como que você coloca storytelling no teu conteúdo? Você começa a partir sempre da tua vida para aquilo que você quer ensinar. Então todos os episódios da tua vida podem ser linkados com o que você quer ensinar para as pessoas. Você ensina o como e o que, mas você precisa contar para elas por que você está fazendo isso. O porquê a tua narrativa, o porquê a tua história que está linkada ao teu conteúdo técnico. Comece a fazer isso e você vai perceber que as pessoas vão gostar muito mais de você, elas vão interagir muito mais com você e elas vão se transformar em clientes com muito mais frequência. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço, deixa o teu like aí, compartilha com os teus amigos e se inscreve no canal. Até mais.